Agora aqui no programa Holofote nós vamos receber nada mais, nada menos que Guilherme Davoli, que ele é psicólogo e também consultor educacional e empresarial. E hoje nós vamos falar sobre este assunto. O nosso comportamento, Guilherme, diante das redes sociais. Como elas ajudam, mas também podem atrapalhar. Não só na relação entre pais e filhos, mas também no relacionamento do casal, amoroso. Eu brinquei aqui no começo da nossa atração do programa Holofote. Muitos casais namoram mais através das redes sociais do que pessoalmente. Com certeza. Não vão jantar, não almoçam, quer dizer, não curtem essa vida juntas, somente através de redes sociais. Sim. Casais que estão sentados, como a gente aqui, um numa cadeira, outro no sofá, e os dois conversando através das redes sociais. Como é isso nos dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Esse tema ele tem se transformado assim num centro de debates, inclusive das pessoas que de repente estão ali nas redes sociais naquele momento. Sim. E alguns defendendo a ideia, outros se contrapondo a isso, tá? Mas é muito interessante que a gente começar essa conversa lembrando que as redes sociais são absolutamente fantásticas quando a gente parte do pressuposto de quanta coisa boa elas podem oferecer. Sim, sim. Pena que a utilização acaba sendo ruim na maioria das vezes, ou pelo menos em grande parte das vezes, e essa utilização ruim tem distanciado as pessoas, né? A ideia central é de que a rede social, que deveria ser uma rede de união de pessoas, na verdade é um treinamento de solidão. É um grande treino de solidão em que você brinca de estar com o mundo, só que você fica voltado para si mesmo, tentando passar aos outros aquilo que você quer que eles imaginem de você. Na maioria das vezes você não está passando aquilo que você realmente acha. Você passa aquilo que você acredita que seria uma boa impressão tua naquele momento, naquele dia, através de comentários mais elaborados, através de cópias de comentários de outro, que às vezes você nem leu direito, só que na hora que você coloca lá passa a ser a sua verdade, tá? Ou através daquele monte de risadinhas, né? Tipo assim, eu tô vendo, tô olhando, tô participando, mas no fundo às vezes nem prestei muita atenção. Quer dizer, você tem que mostrar para o outro que você está ligado. E isso passou a ser um grande problema. Essa ideia de que eu ainda não postei nada hoje, eu tenho que postar. Eu preciso postar que essas pessoas vão achar que eu não existo mais. É aquela ideia do compartilho, pessoas... logo existo. Eu só existo se eu estiver compartilhando coisas. Quando na realidade eu existo na medida em que eu estou elaborando pensamentos, eu estou trocando ideias com o mundo, eu estou interferindo nas coisas concretas que o mundo me realmente oferece. é complicado as pessoas já crescerem assim. Eu tenho filhos, e esses filhos, às vezes, eles não têm idade para ter uma rede social, não sabem escrever ainda, não é? Mas eles precisam estar com o meu telefone, o telefone da minha esposa, o tablet na mão. Eles estão ali interagindo com os vídeos nas redes sociais, seja no YouTube ou em qualquer WhatsApp, que hoje a gente recebe muitos vídeos, né? E eles querem. E a gente já está colocando limites. É claro, o Antônio já sabe mandar uma mensagem. Outro dia eu estava aqui no programa e eu comecei a receber mensagens do telefone da minha esposa. Eu achei que tivesse acontecendo alguma coisa, mas não. Era o meu filho de 3 anos já clicando, e como ele diz, clicando lá e mandando para mim. Quer dizer, ele nem sabe o que está acontecendo. As crianças estão assim hoje em dia. A gente brinca, né? Nasce com o chip e que sabe mexer na internet, sabe mandar uma mensagem, sabe tirar uma foto. É isso mesmo. Mas Como você analisa as crianças? Mas é muito legal a gente entender que isso não foi ao acaso, né? Na realidade, a transformação dos celulares, que antes tinham seus botões, para uma tecla em que agora a gente desliza para todo lado, Sim. E aí no meio disso vem os tablets e tudo mais, né? Isso foi muito intencional, quer dizer, foi feito pesquisas com crianças pequenas, da idade dele, tentando ver qual era a maneira de interação com objetos que as crianças têm. E há um vídeo na internet, eu não vou me lembrar agora o nome do vídeo, em que eles pegam uma criança de 2 anos e pouco e dão uma revista. E a criança começa a mexer, mas você sente que a criança fica irritada com a revista, ela puxa, ela abre, ela não sabe o que fazer muito com aquilo. A hora que joga um tablet para uma criança que supostamente não conhece ainda o tablet, né? Automaticamente ela faz aquele movimento com mão, daqui a pouco ela está fazendo com o dedo. E sabe entrar Isso. Então o que me chama a atenção e até me preocupa é que toda essa tecnologia que abocanha
crianças, jovens, mas também de forma muito clara nós adultos, né? Essa tecnologia ela tinha intenção, não de facilitar o equipamento, mas de transformar em algo que é extremamente estimulante aos mais jovens, tanto que nós vivemos, especialmente nessa última década, uma fase onde os mais novos, eles ensinam os mais velhos a utilizar equipamentos, eles ensinam os mais velhos a descobrir atalhos para as coisas que estão realizando. Em termos da ideia de conhecimento, bacana, as crianças estão conhecendo coisas. O problema é que elas não estão sendo mais felizes, ou elas não estão resolvendo mais problemas, porque elas estão tendo conhecimento. A gente tem uma ideia muito antiga de que, e correta, né, de que quanto mais conhecimento eu tenho, mais soluções de problemas eu devo ter, né? E hoje, sem dúvida, nós temos uma geração de pessoas com muito conhecimento, mas que não transformam esse conhecimento em solução de problemas, o que quer dizer que elas não conseguem ter felicidade. Porque a internet, as redes sociais, são ferramentas que nos trazem a informação. Isso é visível, muito rápido, né? A gente fica sabendo de coisas que acontecem através do Face, do Twitter, do Instagram. A gente sabe de tudo isso. Mas o que a gente peca é a maneira de utilizá-las. É a maneira de receber essas informações. Nós, pais, temos que filtrar as crianças no caso das relações com as redes sociais? Nós temos que filtrar todas as coisas que se tornam repetitivas. Tá? Então, da mesma maneira como as famílias estão preocupadas aí por questões de saúde e não deixar os filhos tomarem refrigerante o tempo todo sem parar, de comer exageradamente determinados alimentos que são muito gordurosos ou muito doces, então nós vamos ter que tirar tudo que é excesso. E sem dúvida, essa comunicação virtual, ela está num campo tão excessivo, que para muitos lares ela hoje já é maior do que a comunicação humana direta, essa comunicação que a gente faz com o olhar, faz com a troca de palavras, faz com o toque físico. Então, vai se perdendo. Então, a necessidade de filtrar é interessante. Agora, infelizmente, a gente observa que muitos pais, eles estão seguindo o caminho contrário. Tá? Eu sei que algumas mães talvez se irritem comigo, inclusive algumas mães, amigas minhas, né? Que descobrem que na medida em que você tenha lá um tablet ou um celular legal, para a criança ficar quietinha dentro do restaurante, ficar quieta ali no supermercado enquanto ela faz compra, ficar quieta inclusive até dentro de uma igreja, né? Quer dizer, você passa para a criança e ela fica ali interagindo. Ela está naquele mundo. Ela está interagindo e nisso a gente vai tocando a vida. E aí a família conversa, quando na realidade eu tenho que aprender a fazer a família conversar e a criança participar da conversa, numa pizzaria que seja, tá? Nós ali. Né? Uma coisa é receber uma ligação, uma coisa é ter um recadinho, a outra coisa é a criança desligar das pessoas da mesa, ou o adolescente, né? Infelizmente também alguns adultos, e entrar naquela tela, e aí eu estou vivendo um mundo à parte do mundo real. O mundo real é aquele que nós estamos confraternizando. É como se nós abríssemos, então, as portas de um outro mundo paralelo ao nosso, para que eles fiquem tranquilos, para que eles se interagem naquele mundo, para que possamos ter uma conversa de adulto. Isso, e daí o adulto depois vira e fala, mas eles não saem da internet ou eles não saem da rede social. Pô, mas você Quem apresentou a internet a eles? Foi apresentado dessa forma, foi estimulado dessa forma, aí nós temos um risco perigoso. E hoje uma coisa que eu percebo, é mais comum namorados ou casais que ficam se vigiando pela internet do que pais vigiando filhos. Né? Por quê? Você fala assim, mas deve ser apenas uma coincidência. Não, é porque a insegurança dos casais está fazendo com que eles se vigiem pela internet. Um comentário, uma frase, por que postou essa foto e não postou outra coisa, quem é fulano de tal que conversou com você, esse tipo de colocação é direto. Quando se trata de filho, fala assim, não, mas essa juventude é assim mesmo, todos eles se comunicam desse jeito, não é o meu filho que está exagerando, todos são dessa forma. E essa ideia do todos são dessa forma é absurdamente perigosa, porque nós temos que ser maleáveis a uma série de possibilidades que a vida traz. Nunca estar preso a uma única possibilidade, porque aí nós vamos estar falando de droga. Que coisa. E é importante a gente estar falando disso, né? Os números apresentam, né? Quase 80% do país acredita que a internet está tornando as crianças cada vez mais precoces. É uma das informações que nós trazemos aqui em uma da nossa pauta, né? Que é uma pesquisa da AVG que indica que a tecnologia está acelerando o fim da inocência da infância. Então, você se isso garantisse bem-estar, analisa dessa mesma forma, não? Não, sem dúvida, as crianças estão mais precoces. Agora, precoces com relação àquilo que se esperava dela,
né? Então, por exemplo, a gente esperava que uma criança desenvolvesse determinado tipo de frase numa certa idade. Na medida em que ela começa a mexer com a informação, ela adianta essa sofisticação de linguagem. A gente esperava que a criança fosse capaz de realizar uma determinada atividade baseada num jogo com 6, 7 anos. De repente, com 4, ela já está fazendo. Tá, então, precoce por quê? Porque nós tínhamos uma expectativa de aprendizagem e ela pode estar aprendendo antes. Pode, não quer dizer que sejam todos os casos. Agora, isso não está dando a essas crianças uma qualidade de vida melhor. Porque a questão não é você ser precoce ou deixar de ser precoce. A questão é se você está vivendo bem aquele momento da tua vida. Aquela fase. Que pode ser maravilhosamente complementada com a internet e complementada com as redes sociais. Mas não ser dependente da rede social. Uma coisa é você beber de vez em quando, outra coisa é você não conseguir viver sem beber. Há uma diferença monstruosa. Na questão da internet é igual. Ela está aí para contribuir maravilhosamente. Aliás, quando às vezes o pai fala, não, mas eu vigio o meu filho, e ele não entra em nada que é perigoso. Né? Ele só entra em sites, por exemplo, uma criança pequena, só entra em sites que são inocentes, de jogos infantis, ou meu filho adolescente, ele só entra na internet para conversas com amigos que a gente conhece a família, sim, ou ele visita sites que são interessantes, de música, nada que é muito promíscuo, nada nesse sentido. Seria ótimo, melhor assim. Mas o problema é por que ele não procura isso no mundo real também? Por que ele só procura no mundo virtual? Então, inclusive quando nós estamos dentro da internet tendo diálogos positivos, a questão é em que volume nós estamos tendo. Porque se eu tiver um volume grande demais dessas coisas positivas, menos ainda eu vou procurar no mundo real. E vai chegar uma hora em que esse mundo real vai me fazer falta. Porque ele está me treinando para a solidão. Porque a nossa geração já está sentindo isso com as crianças. Imagina as crianças de hoje serão adultos no futuro. Sim. Quer dizer, eles vão ser adultos que não viveram como a gente, com certeza. Sim. Quer dizer, essa relação pessoal. A gente comenta muito na nossa família que às vezes o Facebook, o Twitter, o Instagram nos afasta de até não ligarmos para a pessoa no aniversário. Já deixei um recadinho para ele no Face, tá tudo certo. Na verdade não é assim. Sim. Nós temos isso na nossa família. Muitas famílias nem isso sentem, quer dizer, nem passa realmente desapercebido, né? Como a gente tem casos que nós vamos até introduzir nesse nosso bate-papo, como lidar com as redes sociais em relação ao nosso parceiro, né? Quer dizer, ao amor, ao esposo, à mulher, quer dizer, adultos, não é, que não tinham internet na época que namoravam e hoje só se conversa através das redes sociais. Sim. Quer dizer, se interagem mais. Eu tenho vergonha de falar que eu te amo, não é? Então eu vou falar na rede social. Vou lá no Facebook, coloco uma mensagenzinha já pronta, coloco lá o coraçãozinho, eu te amo. Uhum. E aí a mulher se derrete, acha que também ama. Como é isso? Como que você analisa isso, Davone? Bom, no passado não muito distante, a gente já tinha pessoas que esquecia do aniversário de quem amava, alguém lembrava, né? Data de casamento, ligava, e aí ele ligava para aí ligava para a floricultura e falava, entrega as flores, não sei o quê, e faz um bilhete aí. Resolve meu problema. E aí a moça da floricultura já escrevia o bilhete, né? E mandava, quer dizer, já estava indireto um pouco antes. O que a gente tem que observar é o seguinte, quando a gente fala de relacionamento afetivo, quando a gente fala de pessoas que se gostam, de pessoas que se declaram amando umas às outras, nós estamos falando de alguma coisa que deve gerar calma, deve gerar paz, deve gerar bem-estar entre essas pessoas. Não é possível eu imaginar que a gente viva um relacionamento afetivo em que eu estou mais preocupado em vigiar e escolher palavras certas do que em mostrar quem eu sou de verdade. E trazer as minhas expressões, as minhas ideias, meus gostos e meus maus gostos, se é que a gente pode dizer dessa maneira. Ninguém é perfeito, então tem os defeitos, os pontos positivos no relacionamento. Amor é uma questão que se constrói. Sim. E a gente só constrói se a gente estiver em trocas de ideias. Nesse caso, óbvio que uma ferramenta como essa é bacana, que você está viajando, você manda um recado, o WhatsApp eu acho absurdamente fantástico, porque você consegue coisas muito rápidas, brincadeiras que ajudam a gente para o momento do encontro, mas não para substituir o encontro. Então é muito legal você ter
um objeto Uma ferramenta. que vai te mantendo em contato com a pessoa em prol da formação, do estímulo de um bom momento. Agora, quando eu uso isso para substituir os momentos, é porque realmente eu não estou equilibrado dentro daquilo que eu sinto pela outra pessoa. Com certeza. Eu estou preocupado em passar uma imagem que parece que eu ainda não consegui estabelecer por inteiro. Realmente é, porque antigamente usássemos a internet para falar com uma pessoa fora do país, né? Pessoas na Alemanha, não é? Em outros países, devido ao menor custo, ao custo-benefício. Sim, sim. Né? Eu vou falar com a pessoa através da internet, do Viber, que eu utilizo muito, do Skype, que a gente utiliza muito, né? Porque é muito mais barato que eu fazer uma ligação local para a Alemanha, por exemplo. Né? E hoje em dia não, as pessoas às vezes conversam em videoconferências, não é? Da família. Né? A gente teve, é claro, com o meu sobrinho que está na Alemanha, devido à distância, mas eu já peguei amigos conversando em bares numa mesma mesa, com o telefone. Quer dizer, eu tô mandando mensagenzinha para ele que tá aqui do meu lado. Ó. Mesma coisa que eu fizer uma entrevista com você através da nossa rede social. Tá. Né? Isso então acho que vai atingindo o modo de pensar, o modo de agir da pessoa. Né? Outro dia passei no trânsito, no ponto de ônibus, tinha umas 4 ou 5 pessoas, todas nesta posição. Né? Quer dizer, ela está neste mundo da internet. Quer dizer, se eu não faço parte deste mundo, eu estou fora do mundo, eu estou fora da casinha. Mas olha que... Como é isso? Olha que coisa interessante. Existe um programa, provavelmente existe mais que um, tá? E eu falava sobre isso com a minha filha mais nova, recentemente. O Secret, que é uma rede social, só que você não aparece. Você é anônimo na rede. E, em tese, quando ele foi lançado, o objetivo era eliminar questões de bullying. E o que ele está acontecendo? Ele está criando o bullying. Por quê? Porque eu, secretamente, eu posso escrever o que eu quiser a respeito de qualquer pessoa do mundo. Eu posso criticar, eu posso criar mentiras, eu posso fazer um punhado de coisas. E isso, dentro da comunidade, passa a ser um ponto de referência, porque é a fofoca autorizada. A fofoca sem alguém que assina o que foi dito. Sim. E aquilo espalha como uma verdadeira praga de informação. Né? Então nós temos aí um risco grande. Provavelmente existam aí já outros aplicativos fazendo coisas semelhantes. E a discussão é, e aí, vai se tirar o aplicativo? Não, não dá. Nós precisamos que as pessoas aprendam a não ser dependentes desse tipo de ferramentas. De virar uma dependência. Sim, né? Muito legal você ter uma ferramenta para uma coisa bacana. Eu posso mandar uma poesia em secreto? Claro. Sim, mas ofender outras pessoas em secreto é diferente. Isso é cultural. E é nessa hora que famílias, que escolas, que a comunidade como um todo precisa ser repensada, precisa parar para voltar a alguns valores anteriores e ver o quanto que todas essas redes podem ser absolutamente fantásticas se usadas para o bem, se usadas para esse tipo de inter-relação. Para o bem das pessoas e para o bem de nós mesmos, não é? Que é a hora que você fica realmente dependente de um aparelho como este, né? Esquecendo de diversas outras atividades que você pode fazer. No domingo, por exemplo, ontem, um domingo bonito, vamos sair para curtir com a família, vamos tomar um sorvete, vamos à praça, parques maravilhosos, vamos ao clube, né? Mas não, eu prefiro ficar em casa porque eu vou jogar jogo, vou jogar videogame, vou assistir um vídeo da internet, vou baixar um filme. Vamos pegar um exemplo que é bem interessante. Ainda existe, lógico, e eu não tenho nada contra isso, mas pessoas que durante muito tempo entravam na internet para procurar outras pessoas desconhecidas, entravam em salas de bate-papo desconhecidos, com apelidos, tá? E alguns viraram até casamento, tá ok? Tudo bem, então essa é uma forma de contato. Mas hoje é você entrar numa sala de bate-papo para conversar com alguém que mora 2 casas da tua. Para conversar com alguém que você encontra todo dia e toda hora. Conhecer uma pessoa é uma coisa, se relacionar com uma pessoa que você conhece e mora próxima é outra. Exatamente. E o objetivo daqueles bate-papos era a gente batia papo com alguém desconhecido, às vezes até de longe, para um dia se conhecer de verdade. Eu conheci minha esposa através da internet. Isso, quer dizer, encontrou alguém lá, depois a gente conversa. Agora hoje é o contrário, quer dizer, eu já conheço a pessoa, ela faz parte da minha rede, e aí que bom. Então agora que eu já te conheço, então a gente conversa pela rede e não conversa mais aqui. Né? Eu sei que esse assunto ele dá assim pano pra manga, vamos ficar aqui até amanhã conversando. Tá? Né? E eu acho que o bacana não é a pessoa do adulto, no caso
que tem filho jovem ou criança, ou no caso do casal, fala, tá vendo, esse negócio de rede é errado, esse negócio não pode usar assim, não pode usar assim. Não, não é para fazer crítica, é simplesmente fazer o contrário. Vamos criar outras alternativas, né? Vamos trabalhar outras alternativas. Vamos não falar, todo mundo fica na internet, não, vamos convidar outras pessoas. O meu filho não sai da internet, convida uns amigos para vir em casa. São amigos dele, tá? E aí? Ué, aí... Os amigos que ficam na internet podem fazer essa mesma Marca um sala lanche. de bate-papos Isso. numa tarde gostosa em casa. Exatamente, essa é uma possibilidade. No caso dos adultos, a gente fala, não tem tempo para se ver, então a gente conversa por aqui. Ué, então vamos arrumar um tempo para se ver, né? Vamos arrumar um tempo para se encontrar. E o perigo é que você vai encontrar teu amigo e ele vai ficar conversando com o outro pela internet. Aí seria um problema ali da sala. Então, criar as alternativas. Não é tirar a internet da vida de ninguém, de forma alguma. Eu mesmo preciso dela um monte de vezes. Antes de eu vir para cá, eu precisei dar uma olhadinha para ver se tinha entrado alguns recados para mim. Claro, Pronto. isso é normal, é Sim. natural a gente poder ter, né, essa inclusão digital no nosso dia a dia. Né? A gente às vezes se encontra pessoas aqui no mesmo meio de trabalho e a gente combina, não vamos falar de trabalho. É a mesma coisa, ó, vamos combinar então, vamos desligar os nossos aparelhos telefônicos, vamos deixar eles do lado da mesa e vamos conversar e interagir entre nós, rirmos um pouco, que é o que a gente precisa. E muitas vezes a internet, sem esse filtro, né, a gente acaba sabendo de tudo e às vezes não assimilamos todas as informações, como você disse, e vai passando para frente. Até porque nós não podemos esquecer que quando você trabalha com excesso de informação, mas sem ter objetividade com a informação, quer dizer, eu acabei de saber qual é o nome da planta tal. Sim. Mas eu não sei o que eu vou fazer com esse nome, daqui a pouco você vai ficar perdido e vai ficar só me incomodando. Então, a informação sem objetivo, ela acaba me incomodando, fica um excesso de informação mesmo. A informação objetiva, essa melhora a minha qualidade de vida e melhora a qualidade de vida das pessoas que passam por mim, das pessoas que convivem comigo. Então, informação é algo absolutamente fantástico, não podemos ficar sem. Só que a informação não existe para que a gente sofra. Informação existe para que a gente tenha mais ferramentas para manusear os problemas do dia a dia. E utilizar a internet uma grande ferramenta para pesquisas. Pesquisas de trabalho, pesquisas de informações no modo geral. Né? É muito importante isso, né? A gente colocar as crianças para aprenderem a usar a internet para um trabalho da escola. Né? Então, quer dizer, essa ferramenta a gente já sabe que deu certo, é isso. É como você disse, é saber utilizar de uma maneira saudável, que não nos afaste das pessoas, não é? Que isso se torne uma ferramenta que pode conviver com a gente, pode estar junto com a gente, mas que não tome conta de todo o nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Existem pessoas, um pouco antes aqui no programa, vocês estavam falando de adoção de cães, né? Sim. Tem pessoas que adotam cães e os cães ferozes, né? Eles tomam conta das pessoas. E aí essas pessoas não saem de casa, elas têm medo do próprio cão, né? Elas começam a ficar dependentes daquele animal e receosas e tudo mais. E tem pessoas que adotam seus cães, tratam muito bem, convivem muito bem com esses cães e ninguém tem que ficar mandando em ninguém, né? No caso da internet é isso, a internet não pode mandar em mim. A internet ela não pode tomar conta dos meus dias a ponto de eu estar dormindo e porque eu ouvi um barulhinho lá, não sei o que, eu tenho que acordar de madrugada para saber o que será que alguém postou, né? É incrível, Não, eu tenho que dormir, né? Até porque se for uma coisa seríssima, alguém vai telefonar lá em casa, vai dar um aviso. No celular ou no seu telefone fixo. Agora, se você não dorme direito durante a noite, se você não está na aula e por outros motivos você desliga da aula porque você tem que saber alguma coisa. Se você trabalha numa certa empresa, tem um relatório para entregar, mas toda hora você tem que olhar lá para a internet e aí o teu relatório não sai nunca. Opa, quem é que alguma coisa está errada, né? Quem é que está controlando o quê? Né? E eu não posso ser controlado por algo externo, né? Pouco tempo atrás, uma senhora falava para mim, vai começar uma novela nova e eu não posso assistir, porque a última novela que teve, eu não saía mais de casa, porque as pessoas me convidavam, mas estava na hora da novela, eu tinha que ficar em casa. Eu falei, pera um pouquinho, então você é dominada pela novela? A que né? ponto isso é prazeroso? Exatamente, então ela vai se proibir de ver a novela? Não, assiste novela de vez em quando, deixa de assistir, pergunta para os outros o que aconteceu no capítulo e vai. Tá? A internet é mais ou menos igual, quer dizer, a cada segundo, ou se bobear mais rápido que isso, tem alguma coisa nova entrando.
Se eu falar, não posso perder nada, Ela não vai sair de lá. A hora mais cabível não você vai, vai não vai. e fica por dentro do E que tá algumas acontecendo. delas, talvez a maioria, realmente nem me interessem. Não é isso que faz diferença. É. Né? Então é bacana entender, a gente vive um mundo muito legal. A gente não está nesse sentido no fim dos tempos, né? Não, a gente vive um mundo muito bacana, cheio de oportunidades, cheio de aberturas, cheio de possibilidades, especialmente para quem é mais novo, tá? Só que essas oportunidades são para ser experimentadas e não simplesmente para que eu fique escravo de algumas delas, né? Sim, sim. Eu preciso experimentar o restante. E sem dúvida, alguém que está aberto ao diálogo, está aberto às informações por suas várias formas, né? E uma delas é essa que nós estamos Sim, tendo aqui, batendo sim. papo. Aberto a todas, vai usar a internet com uma moderação bastante adequada. Com certeza, muito obrigado. É sempre muito bom ouvir, aprender com você Imagina. diversas situações que nós nos deparamos no nosso dia a dia e aí a gente nem percebe que pode estar nos prejudicando, né? Sim, sim. muito Infelizmente, bom. nós somos vítimas da velocidade das coisas. Então, a gente precisa frear um pouquinho Com certeza. e, a partir daí, conseguir se viver melhor. Eu que Muito agradeço a obrigado, oportunidade. Foi muito sempre, viu? legal. Muito obrigado mesmo ter o Guilherme Davoli sempre aqui no programa Holofote.